Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI e hoje a nossa temática vai ser o coração e as suas emoções e as emoções. Como que está o seu coração no início desta manhã de sexta-feira? Você está bem? O coração tem sentido bem as coisas, as suas emoções, os seus sentimentos, como tem sido tudo isso? Hoje no programa Você Pode Ser Feliz vamos trabalhar tudo isso e vamos rezar sobre tudo isso com toda a certeza do mundo. Antes disso, claro, nós temos as nossas intenções, os nossos pedidos, como o da Ana Maria Bueno de Oliveira. Ela é de Araras, no interior de São Paulo. Ela pede pela humanidade, pede também uma graça de emprego, por todas as necessidades, trabalho, estudos, do filho Bruno, Carolina, e também pelo esposo Benedito, por toda a sua família. A Delfina Emília Ecardi Lessa, ela é de Itaocara, lá no Rio de Janeiro. Ela pede por ela mesma, por saúde e paz e pelas necessidades de toda a sua família. A Maria Aparecida Jerônimo Pereira, de São Miguel do Araguaia, lá em Goiás. Ela pede por Fábio, Alice e por toda a sua família. Arminda Barbosa da Silva, ela é de Mambaí, lá em Goiás também. Pede por José Ademivaldo, por cura e libertação. A Ana Silvia Barbosa, de Vargem Grande Paulista, no interior de São Paulo. Ela pede oração por ela mesma, por toda essa saúde e por toda a sua família. Gildacir Lessa dos Santos, de Anicésio, ela é de Tangará da Serra, no Mato Grosso. Ela pede oração por Bruno Aparecido e por toda a sua família. E a Silvana Helena da Silva Fernandes, ela é de Rio Pomba, em Minas Gerais, pede oração por ela mesma, pela sua saúde, por cura de Paulo Sérgio Pimenta da Silva, pede também por cura e libertação de João Carlos e por todos os seus familiares. Nós daqui a pouco vamos continuar lendo os nossos interativos e a gente pede de fato que você pode continuar fazendo a sua ligação, apresentando diante de Deus todos os seus pedidos e também as suas ações de graças, porque hoje é um dia muito especial. A gente vai conversar sobre o seu, o meu, o nosso coração e tudo aquilo que ele pode fazer de bom, ser de bom também para as outras pessoas. E como eu tinha dito antes, nós vamos receber um convidado muitíssimo especial para a gente conversar sobre isso. Todos vocês já ouviram falar dele, sabem que ele tem muita coisa para nos apresentar, fazer com que a gente reflita e pense melhor sobre tudo isso que a gente vai conversar daqui a pouco. Por isso, quero convidar o Dr. Roque, seja bem-vindo ao nosso programa Você Pode Ser Feliz. Bom dia. É uma alegria muito grande recebê-lo aqui. Bom dia, Padre. Bom dia, Deus te abençoe. Sua bênção. Agradeço desde já pela sua presença. Muito obrigado, tá bom? agradeço. Pode sentar aqui, Bom por dia. favor. Bom dia, aqui bom o dia, Fred, doutor. que está Vai. conosco, pode sentar. A gente tem, assim, as nossas, sempre eu digo assim, dúvidas, mas na verdade hoje a gente, além de trabalhar essa questão de dúvida, nós vamos bater um bom papo sobre essa questão do coração, as emoções, e eu tenho certeza que o senhor vai poder colaborar muito com isso. Porém, antes eu tenho um convidado também especialíssimo que está aqui nos esperando, o Padre Eduardo. Seja bem-vindo. prazer. Tá vendo? Olha, prazer pra gente, né? Bom dia, Padre. Bom dia, seja Bom bem-vindo. dia, meu Bom dia, querido. Padre, sua bênção. Deus abençoe. Hoje, Louvado seja Deus. podemos ficar sentados? Padre Eduardo, quando eu começo o segundo bloco do programa, eu sempre falo da revista, do sócio. Nós estamos, inclusive, no final do mês, início do mês. Aliás, temos hoje, segunda-feira. O que o senhor poderia dizer inicialmente para os nossos sócios? Nós estamos a serviço do Rei do Universo. Celebramos a festa de nosso Senhor Jesus Cristo, Cristo Rei. E a nossa associação é dele, do Senhor Jesus. Eu louvo e agradeço a Deus, vocês, nossos queridos amigos, sócios, doadores, vocês que recebem a carta, recebem a nossa revista. Eu louvo e agradeço a Deus pela vida de Deus, Cristo Rei, dentro de cada um de nós. Mas nós temos que admitir a verdade. Estamos passando por grandes dificuldades. Infelizmente, pagamos o 13º, a conta de luz subiu muito e, infelizmente, nós estamos desequilibrados. Então, nós temos que falar a verdade, não é? A situação financeira é negativa. E tudo indica que nós vamos entrar no vermelho nesse mês que está terminando. Mas a gente conta com vocês, acreditamos que Deus está em vocês, acreditamos que vocês são pessoas generosas. Muitas pessoas são como aquela pobre viúva que foi levar as suas 2 moedas. E foi uma doação muito generosa. E acreditamos que se muitas pessoas agora reagem,
vem nos ajudar hoje, nesse fim de semana, nas lotéricas. Segunda-feira, nós vamos conseguir equilibrar as coisas. A gente tem que falar a verdade, não é, doutor? Quando a pessoa está doente, tem que admitir, eu não estou bem. Claro. E quando nós temos, por exemplo, uma situação de desequilíbrio, não é? Nós temos que admitir e atacar e achar uma solução. Mas Deus é por nós. Se Deus é por nós, não vai ter problema. E Deus é também junto com o seu povo. Eu louvo e agradeço a Deus por vocês, pela generosidade de todos vocês. Deus abençoe todos vocês. E uma das coisas importantes, Padre Eduardo, é que nós estamos também, doutor Roque, nesse projeto de milhares para milhões de pessoas, não é? Então, além de todas essas questões, né, práticas aqui da TV, da Luz, 13º, nós temos esse projeto que vai chegar a tantos lares. E é essa questão da dimensão da espiritualidade, né? O que o senhor tem a dizer isso para as pessoas que estão em casa? É óbvio que nosso Brasil está precisando de espiritualidade. Sem dúvida, E essa é a nossa meta. Essa é a nossa meta de evangelizar, de transmitir uma esperança. Veja a situação do Brasil, veja a situação de violência pelo mundo. Veja, por exemplo, com muita admiração nosso líder, não é? Nosso líder que está indo para a África, evangelizando. E nós também queremos ir até os confins do mundo transmitindo boas notícias. É a vontade de Deus e não vai nos faltar os meios. Sem sombra de dúvida. Eu estava pensando aqui, por exemplo, nós estamos final de novembro, dezembro a gente sempre tem aqueles gastos normais de Natal, né, Ano Novo. Seria muito importante que as pessoas, você que está em casa, por exemplo, reservasse de fato desde já, né, para começar esse mês de dezembro, olha, a minha colaboração para a Associação do Senhor Jesus, para que a Rede Século XXI esteja em tantos lugares, eu já vou reservar no início do mês essa minha contribuição para a gente não ter esse problema de ficar no vermelho, não é, Padre? Eu acredito que Deus é generoso conosco, muito generoso. Eu acredito que o povo de Deus também é muito generoso. Claro. Eu louvo e agradeço a Deus, aplaudo a generosidade de Deus e do povo de Deus. Acredito que esta obra não vai ficar no vermelho, endividado. Certamente não queremos fazer um empréstimo de banco. Acho que Deus não quer isso. Mas se precisar, nós temos que fazer isso. E mas os nossos irmãos não vão deixar. E tudo. Mas Deus não quer. Louvo e agradeço a Deus por vocês, queridos amigos. Então a gente queria que o senhor fizesse justamente esse apelo e também falasse dessa dimensão da espiritualidade, porque a gente sabe que isso toca o coração das pessoas e elas sabem, de fato, que aquilo que nós temos, onde nós aplicamos, como nós fazemos, justamente para que chegue até você um programa como esse, onde o Dr. Roque está aqui para conversar com você sobre as suas emoções, te ajudar também na sua dimensão espiritual. Isso é fundamental. Então, eu agradeço muito o senhor por ter a disponibilidade de estar aqui conosco no início desse programa para nos dar justamente essa injeção de ânimo, principalmente para os nossos irmãos em casa. Bom dia a todos vocês, boa gravação. Obrigado, Pai. Cremos em Deus, nós acreditamos em Deus. A bênção, a graça vem para todos nós. O senhor poderia dar uma bênção a quem está em casa? Que Deus Todo-Poderoso abençoe todos vocês, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Grande abraço. Muito obrigado, Padre. Obrigado mesmo. Doutora, a gente, quando vê uma situação como essa, né? Uma emissora de TV que chega a tantos lugares, né? Tantas casas. Nós temos as nossas emissoras católicas aí que sempre fazem esse belo trabalho, né? E é bom contar com a generosidade das pessoas, né? Eu acho que é uma retribuição, a mínimo que se pode fazer, sabe? Porque muita informação chega para as pessoas em casa, lugares que realmente não têm acesso, não chegam a nada, né? E o mínimo que o povo que assiste, que ganha essas coisas, tanto espirituais como físicas, emocionais, o mínimo que pode fazer é retribuir, não é? E nós temos pessoas que ajudam, né? Eu acho que pode até uma obrigação diferente, é obrigação, porque quando você recebe uma coisa gostosa e boa, você gosta sempre de retribuir o presente, não é verdade? Exato, mas é verdade, então, né? Isso tem que ser feito, eu acho que é uma obrigação. Verdade. Você que acompanha a Século XXI, todas as TVs católicas, as rádios católicas, a gente tem por obrigação retribuir, porque é uma coisa que a gente ganha de Deus, não é verdade? Sabe porque a gente, eu não sei o que vocês pensam disso, mas a gente vê tanta emissora que oferece tantas outras coisas. É claro que cada uma tem também aquilo que é bom, sem sombra de dúvida, mas assim, se a gente tem uma emissora católica, você tem veículos de comunicação que ajudam, por que a gente não pode contribuir? Claro, não é? Isso é fundamental. Mas nós temos, então, um bom bate-papo hoje pela frente, né? Eu acho que sim. Eu gostaria que o senhor dissesse um pouco assim do seu trabalho, como que
Bom, eu sou médico. De maneira geral, para quem tem em casa. Eu sou médico cardiologista, eu trabalho no Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da USP, já desde 1977, quando começou o INCOR. Hoje eu estou lotado na unidade de cardiogeriatria, que é uma subespecialidade da cardiologia, que é cardiologia geriátrica, né? A gente cuida das pessoas acima de 65 anos. Eu tenho vários livros publicados também, são 15 o total. São 15 livros, né? Esse é o último que eu lanço agora. Falar dele. Aqui no Brasil tem alguns livros fora, tem na França, tem na Itália, tem na Espanha. E a gente desenvolve todo um processo aí, um processo até um pouco missionário também, né? Eu diria colaborando com algumas comunidades. E estou aqui trazendo esse novo livro, né, que é Os Segredos de um Consultório. E é um título assim bonito, né? Eu gostei muito. E nós vamos sortear esse livro, né? Você já tem frisado. Podíamos mostrar, então? Eu sei que a gente já tem frisado o livro, mas a gente, olha, você que ligar para cá, isso, daqui a pouco a gente... Isso, já está frisado lá. Os Segredos de um Consultório. Eu gostei muitíssimo do título, né, Lólia? Então você vai ligar e participar. Você ligando aqui, no finalzinho do nosso programa, quem sabe, né, você não será o contemplado ou a contemplada para receber esse livro aí na sua casa. Como essa questão de enveredar para a literatura, de certa forma? Ou foi um passo planejado? Como que surgiu isso? Não, não foi planejado. Eu sempre gostei de escrever, quando eu era estudante de colegial. Depois que eu entrei na faculdade e comecei a escrever artigo científico, a gente perde todo aquele jeito de escrever, né? Que você tem que escrever uma coisa mais técnica, né? Tese, isso, aquilo. Aí depois passou um tempo, depois da minha conversão, que eu conto no meu primeiro livro, sabe? Milagres que a medicina não contou. Depois disso eu comecei a dar palestras. Na verdade foi o seguinte, o padre da minha paróquia ia dar uma palestra um dia sobre Deus e medicina. E ele não pôde ir. Deus e medicina? Deus e medicina. Ele não podia ir. Fred, sugestivo. Sugestivo. O padre Toninho, lá da paróquia São José. Um jeito muito letrado e tal. Ele falou, Roque, eu não posso ir, você vai fazer no meu lugar. Eu falei, padre, eu não tenho. Não, você vai se ir e vai. Tá bom. Peguei e fiz a palestra. Depois ele chegou para mim, não, você vai ter que escrever um livro a partir daqui. Eu falei, padre, podemos fazer, mas... Aí eu comecei a dar muita palestra, porque ele me indicava, aí outro grupo de oração, comecei a dar palestra. Eu falei, quer saber, eu vou escrever um livro. Bom, e eu comecei a contar as histórias que eu via no meu dia a dia no consultório, que realmente, depois que eu me converti, a gente começa a querer que todo mundo se converta ou faça a mesma experiência, não é? Você quer que aquela coisa forte. E eu chegava e conversava com os doentes, tudo. E eu senti... E eu vi muita gente, vamos dizer, melhorar por conta da fé. Eu vi a gente ou melhorar ou conseguir superar o problema com a fé. Que é diferente, né? Que é diferente. Que experiência, professor. Sabe, você vê o sujeito lá, vou operar o coração. De repente, levar um susto. O sujeito já ajoelhando no chão falou, graças a Deus eu vou operar o coração. Eu falei, sabe quando você tem essa experiência assim, você começa a ver e fala, bom, tem alguma coisa que eu não estou vendo, que eu comecei a ver no paciente. Bom, eu contei 12 casos. Nessa época, eu ainda estava com medo de escrever, porque a gente escrevia muito tecnicamente. E o estilo literário precisa de uma outra, outra daí eu maneira. Acabei gravando e tentei arrumar um ghostwriter para fazer isso para mim. Mas não consegui achar, não achava. Achei um cara que era espírita, já não deu certo. Aí complica um pouco, porque tinha as coisas até pela experiência que a gente vai passar, não dava, né? Aí peguei outro cara, no final não deu certo. Eu falei... mesmo. A minha mulher, Gisela, era uma hábil digitadora. Eu falei, amor, faz o seguinte, vê se você transcreve isso para mim, depois eu vou dar um jeito aí. E ela transcreveu. Eu comecei depois a tentar organizar alguma coisa e eu tinha um amigo meu que era diretor da Escola de Comunicação e Artes. Um cara muito letrado, um filósofo. Eu pedi para ele dar uma olhadinha no livro. E ele me deu algumas sugestões, mas eu escrevi e mandei para ele. Ele me devolveu do jeito que eu tinha escrito. Eu falei, pô, eu acostumado com tese, alguma coisa está errada. Não, acostumado com tese, com aquela risca toda, né? Ele falou, eu falei, pô, fiquei chateado. Eu falei, Valente, pelo amor de Deus, você te manda um livro, devolve isso, você nem leu, faz né? uma observação. Ele falou, não, a gente não pode tirar a emoção do escritor. O que você escreveu ali é sua emoção, você não pode tirar. Que legal isso. Bom, aí foi para uma editora, nós publicamos esse livro e tivemos a graça de hoje ter 500 mil exemplares já vendidos desse primeiro livro. Olha que esse livro, se eu lembro o nome Milagres dele. que a medicina não contou. Milagres. Esse que é a partir da conversão. Que tem minha história da conversão. A sua história.
que eu chamo lá que o maior milagre foi a minha conversão, né? A conversão de um médico é o maior milagre. Então, é porque isso que está me deixando impressionado, não é? Como é que fica isso aí no seu coração diante dessas experiências? Por exemplo, de fato a fé, ela ajuda a pessoa a mudar? Eu tenho certeza. Nessa época, isso foi em 2000, que eu comecei a realmente a estudar. E o senhor veja só, nessa época não existiam muitos trabalhos assim, científicos a respeito, algumas coisas fora do Brasil. E ao longo desses 14 anos, as coisas começaram a se motivar. E hoje, por exemplo, dentro do Instituto do Coração, nós desenvolvemos uma linha de pesquisa relacionando a saúde com a espiritualidade, dentro da Academia de Medicina. Olha só, mas isso então, é uma coisa muito bacana. É muito interessante. Por exemplo, tem que estar observando. Eu estou terminando agora de pegar os dados desse estudo nosso que tem 200 casos. Puxa. Pessoas que têm depressão, comparei depressão, espiritualidade, qualidade de vida e fatores de risco do coração. Pessoas que têm grande nível de espiritualidade têm menor depressão, melhor qualidade de vida. Olha que interessante. Então, você vê que bacana. Então, isso é uma coisa científica, comprovada, tem estatística, tem tudo feito. Isso é muito importante porque as pessoas que estão em casa, você que está em casa, às vezes, por isso que vale a pena, nessa manhã de sexta-feira, você ficar grudado aí. Por quê? A gente quer justamente levar até você aquilo que a gente está conversando aqui. A gente não pode ter muito medo dessas questões. Às vezes, quando a gente passa por um momento difícil, seja de depressão, de qualquer outro problema que às vezes você se acha impotente para resolvê-lo, é sempre importante ter um pouco essa referência da espiritualidade na sua vida. É isso que a gente vai tentar conversar aqui. A partir, inclusive, desse livro também, O Segredo de um Consultório. Foi o final. Agora, tem esse outro aqui, eu gostaria até de mostrar também, porque olha só, nós vamos fazer o sorteio no final do programa, mas pode ser que, agora, claro, as pessoas não podem, é todo mundo as que pessoas vai... podem comprar esse livro aqui, não é né? todo mundo que vai ganhar, não é um livro só. E olha, tá mostrando até aí no seu vídeo, ó, tá vendo? Esse outro livro, Depressão, um Sinal de Esperança, que é um título controverso para alguns, e a gente pode até entrar nele, não é? Como é que você pode falar que a depressão ela é um sinal de esperança? E a gente fala sobre isso. Se você está passando por esse problema, conhece alguém na família, tem algum amigo que esteja passando por isso, uma amiga, até na sua própria família, avisa, olha, lá na TV Século XXI, liga aí, porque você vai poder entender um pouco melhor. Então, se você não for sorteado no final do nosso programa de hoje, você pode adquirir tanto esse livro do qual nós vamos falar hoje, Os Segredos de um Consultório, do Dr. Rocco Savioli, como também Depressão, um Sinal de Esperança. Então você pode ligar, aparece no seu vídeo aí, 3871-9600, e adquirir esses livros. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar muitíssimo. Agora, o nosso bate-papo de hoje, ele vai, de fato, ir por essa linha. Quando eu perguntei sobre essa questão se de fato a fé ajuda, é porque outro dia eu estava lendo um artigo num dos jornais, falando justamente isso, que não tem como negar isso, de que a espiritualidade ela é um ponto especial para que as pessoas se ajudem dentro de um processo difícil. O senhor tem tido muitos casos assim de pessoas que têm mudado completamente o seu estilo de vida, Total. Percebendo a partir da espiritualidade isso? Total, eu conto casos, esses casos que eu tenho, eu conto em todos os meus livros, todos. Uhum. Nesse último eu conto alguns casos, são vários casos. Eu queria entrar em alguns. Porque às vezes a pessoa fala, bom, mas se eu tenho fé, por que eu estou doente? Né? Primeira pergunta que faz de fato gente, isso, né? Por que Deus me fez? Por que Deus fez isso comigo, se eu comungo, se eu vou à missa? Tem uma senhora, outro dia, padre, chega para mim e eu disse, olha, a senhora precisa operar o coração, precisa colocar 5 pontos de safena e tal. A mulher ficou uma onça, ficou brava, porque a primeira coisa é dizer por que o médico, parece que a gente é culpado, né? Fica brava com o médico. O médico está inventando coisa para fazer. Segundo, coitado de Deus, né? Por que Deus fez isso para mim, né? Aí eu falei, espera um pouquinho, olha, senta um pouquinho, dona Maria, bem assim. A senhora está gorda, a senhora tem diabetes, a senhora fuma, a senhora tem pressão alta e não faz exercício e vai dizer que Deus é culpado pela sua doença. Não pode. Ela mesma procurou isso. Eu falei, você tem que dar graças a Deus que você está dentro de uma instituição de padrão mundial que vai te operar o coração e você vai ficar boa. Sem sombra de dúvida. Então você tem que entender esse lado. E a gente vai bater um papo muito grande sobre isso. Fred, a gente sai com música para a gente já alegrar mais a nossa sexta-feira? Lógico, vamos lá. Permanecer no amor, ser morada do Santo Espírito, permanecer no amor e não querer nada que
que não seja teu Senhor. Nenhum medo, nenhum fato, nenhum segredo, nenhum ato, nenhuma força me abala. Se a eternidade em mim é o princípio e o fim, só o amor. Tudo perdoa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quem ama vive, permanece no amor. Oh, tudo ensina, tudo vê, tudo restaura, tudo conforta. Somente vive quem permanece no amor.